Isso. Então, a nossa aula de hoje é uma continuação da aula do Adaptive. Nós vamos falar então sobre alguns óleos detox, mas nós vamos nos ater a um mix de óleos, né? O mix de óleos da doTERRA que chama Zendocrine. Um mix maravilhoso. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, vamos lá. Como nós falamos semana passada, então, sobre o Adaptive, muito importante, quando nós vamos começar a fazer um tratamento para o estresse, as pessoas às vezes querem arrumar um guarda-roupa, você quer arrumar uma gaveta, o ideal é que você tira tudo para fora, aí você provoca o caos, porque fica uma bagunça, e aí então você vai colocando as coisas devagar, selecionando o que vai jogar fora, selecionando o que vai guardar e organizando. O nosso organismo não é diferente, nós precisamos fazer a mesma coisa. Tem coisas no nosso organismo que a gente tem que jogar fora, tem coisas que a gente tem que guardar, as nossas vitaminas, proteína, tem coisas que a gente tem que colocar mais e tem coisas que tem que tirar, certo? O Zendocrine, então, é um óleo que tem esses 5 componentes. O juniper, que é o zimbro, o cilantro, o rosemary, a tangerina e o gerânio. Olha que perfeita combinação. Quando a gente fala de cada um deles individualmente, eles são ótimos. Mas quando a doTERRA vai lá e junta esses óleos, ela não põe 10 ml de cada, porque cada óleo tem muitas propriedades, eles têm de 100 a 300 propriedades. Então, o que que eles analisam? Olha, para fazer esse detox, então eles analisaram e estudaram o que que precisa de um, o tanto que precisa do outro, e então chegaram nessa maravilha que é o Zendocrine, tá bom? Então, os óleos essenciais ajudam a limpar o organismo de toxinas e radicais livres. Olha que perfeito. Depois eu vou mostrar para vocês uma lista de nomes que nós pegamos. Muitos óleos que são, por exemplo, antioxidantes, tá bom? Então, às vezes você está tomando um óleo para uma outra coisa e você nem sabia que você também está usando um antioxidante, tá bom? Então, uma das dicas que a gente vai dar é quando a gente começa a fazer dieta. Então a gente fica todo empolgado. Quero fazer dieta, quero perder. E qual é uma coisa que a gente sempre escuta? Ah, nas 2 primeiras semanas eu perdi X e depois eu parei. Por que isso acontece? Geralmente é por causa da mobilização de toxinas, né? Conforme você vai queimando a gordura, vai produzindo toxinas, resíduos, e essa intoxicação trava o metabolismo e você não consegue mais emagrecer e queimar a gordura que você quer. E aí então as pessoas começam às vezes a ficar inchadas, começam a ter outros problemas também, Uhum, né? E falam, nossa, sim. foi depois que eu comecei a minha dieta. Então, como falou o Dr. Júlio, da onde vêm essas toxinas, né? As toxinas, então, elas podem se acumular. Elas estão presentes aonde? Nos herbicidas, né, usados na agricultura, nos corantes, pessoal, nas coisas que a gente come com corantes. Muita gente usa adoçante, né? Ou também essas toxinas são produzidas por nós mesmos quando a gente está estressado. Por isso a gente precisa usar o Adaptive, tá certo? Por isso que um óleo pode complementar o outro aqui, se você quer equilibrar, você não quer perder peso, beleza, ótimo, mas você precisa fazer um detox no seu organismo, né? E cuidar para você não produzir essas coisas que ele fala que são essas toxinas no organismo que você produz quando você está estressado, tá bom? Então, alimentos verdes, né? A gente quando vai fazer um detox, a gente ouve, vamos tomar um suco detox. Qual que é a cor do suco detox? Geralmente é o verde, né? Verde. Por que que os alimentos verdes ajudam? Porque a clorofila, né, ela tem uma alta concentração de energia, né? E tudo aquilo que é fresco, que é não cozido, né,
ele tem muito mais energia para mobilizar suas toxinas. Então, esse alimento verde, né, vai ajudar a tirar aquela gordura acumulada. Vamos fazer que é aquela faxina que fica nas paredes e tudo, né, do nosso organismo. Então, o que essa perda de peso, né? Esse daqui nos atrapalha, né? Então, o que acontece então quando a gente está perdendo peso, ou quando a gente está fazendo um detox, tá bom? O que acontece? Uhum. Então, se você está tentando emagrecer, né, você está fazendo uma dieta certinha, né, emagreceu um pouco, e depois parece que travou, parece que não foi mais para frente, estacionou naquilo, né? Mesmo fazendo exercício, atividade física. Em relação à atividade física, toma cuidado com musculação, que a musculação ela produz muita massa muscular. E aí na balança você não vai ver muita diferença, porque você vai trocar gordura por músculo, né? Preferível exercícios aeróbicos, que aí você vai queimar gordura e na balança vai dar bastante diferença. Mas aí parou, né? O metabolismo parou. Então, o que acontece? Você começou a quebrar gordura, queimar gordura, e na queima da gordura você gera resíduos, toxinas, ácido lático, por exemplo, cetonas, e isso começa a intoxicar suas células e a sua tireoide, por exemplo, ela começa a não funcionar tão bem. Ela começa a produzir menos hormônio do que precisaria. Por isso que você para de perder peso, de emagrecer, né? Então, a gente deve eliminar, na verdade, essas toxinas, né, para o corpo não inflamar, não é isso? Uhum. Então, também para poder deixar também os nossos hormônios modulados. Mesmo se você não está tentando perder peso, você faz um aeróbico de vez em quando, você queima caloria também fazendo outras coisas. Então, isso não vai acontecer só com quem está perdendo peso, é quem perde calorias. E essas calorias, quando estão perdendo, né, como falou, essas substâncias inflamatórias que estão dentro, né, desse tecido passam então a ficar dentro do nosso sangue. E isso aí vai então deixar-nos inflamados, né? Então, qual que é a importância do detox? Então, é importante a gente, de quando em quando, você não precisa tomar os endócrinos a vida inteira, mas é bom de cada 2, 3 meses você fazer um detox. Então, faça uma alimentação, né, cheia de coisas verdes, né? Faça o uso dos óleos. Lembra, a gente começou falando do Dr. Hill, então ele fala, né? Use a constância, tá bom? Então faz aí uns 2, 3 meses usando alguns óleos detox para limpar esse organismo. E se você vai começar um tratamento, você vai começar um tratamento para fertilidade. É importante ou não fazer um detox? Sim, a gente já teve vários pacientes, né, que não engravidavam e quando fez o detox com os óleos essenciais, dali uns meses engravidou. Porque você vai dar uma equilibrada no organismo, né? Você vai começar a estudar para concurso, para uma grande prova, uma coisa importante. Faça um detox nesse organismo, monte uma alimentação saudável, comece alguns óleos para memória, concentração, se prepara para isso, então o resultado do seu corpo vai ser muito melhor. Por quê? O corpo saíram aquelas toxinas que o corpo está gastando energia com que não precisa. Então, joga fora o lixo, mantenha tudo limpinho, que o resultado para o corpo inteiro, para a memória, concentração, para o humor, vai ser muito melhor. Aqui vão algumas dicas de alguns alimentos antioxidantes. Por que a gente está falando de detox e antioxidante? Uma grande parte, né, das toxinas que a gente acumula, elas geram radicais livres, principalmente os metais pesados, né, como alumínio, mercúrio, chumbo, cádmio, tálio. São metais doadores de elétrons, né? E o oxigênio, ele adora elétron, apaixonado por elétron. Então, o metal pesado quer doar o elétron, o oxigênio está doido para pegar os elétrons, e aí, quando ele pega o elétron, ele vira um radical livre. E ele começa a oxidar suas células membranas
das células, das membranas, das mitocôndrias, do núcleo celular e até do DNA da sua célula. Eu gosto de sempre fazer uma comparação com esse antioxidante, essa parte de oxidação que acontece nos radicais livres no nosso corpo, como um ferrugem. O ferrugem começa pequenininho e se você não der bola para ele, o que vai acontecendo? Ele vai... Corroendo o portão inteiro. E ele corrói o quê? As nossas células. Os radicais livres é o ferrugem das nossas células. Então, de quando em quando, cada 2, 3 meses, vamos fazer uma faxina. Na nossa idade, eu não levo 2, 3 meses, não. Na nossa idade, eu faço assim. Nós fazemos uma alimentação saudável, mas eu como a minha pizza, eu como meu hambúrguer, e em seguida que eu como, então, se eu passei o final de semana, comi coisas que não eram tão saudáveis, naquela semana eu já faço meu detox. Eu não fico esperando 2, 3 meses, tá bom? Porque a nossa resposta, o nosso metabolismo já não é tão acelerado mais, nosso metabolismo já é mais devagar. Então eu corro, eu não fico esperando, tá bom? Então, não sei quantos de vocês conhecem, né? Essa espirulina, que é uma alga marinha rica em antioxidantes. Pode usar a couve também, que a couve é anti-inflamatória e vai ajudar também. A couve crua, né? É muito boa. Pode ser cozida também, tá bom? Os probióticos, a gente gosta muito aqui de usar o kefir. É uma das coisas que a gente usa diariamente, o kefir com frutas. Sucos cítricos, todas as manhãs tomo minha água com limão e tomo o lemon, né? Na minha garrafinha e também o grapefruit e alguns óleos cítricos. Tomar bastante água, então tem que tomar muita água para o seu corpo fazer a limpeza. O gengibre é excelente, ele é um antioxidante, um anti-inflamatório também. Ele ajuda até com as dores, né? Porque diz que depois de um tempo a gente acorda. Se a gente acordar e não tiver dor em lugar nenhum, a gente está morto, né? A gente acordou em outro lugar. E o alho também é considerado um antioxidante. O alho eu não uso muito, eu uso pouco na comida porque o alho a gente fica exalando aquilo, tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E a cúrcuma, né? O açafrão da terra é um antioxidante natural mais potente que existe, que é o nosso turmeric. Turmeric a gente usa direto também, né? Virou um vício também para nós, né? Então aí fica a dica de alguns alimentos que podem ajudar. Então quando eu faço lá quando eu extrapolo, eu coloco essas coisas na minha alimentação mais vezes, né? Então, só os alimentos podem ajudar no detox? Não. Os óleos essenciais também. Então, já citei aqui o lemon, o grapefruit, a gente vai falar dos endócrinos, o gengibre, né? Eles vão limpar, então, o nosso organismo dos radicais livres e podem ser usados, então, periodicamente, mesmo para quem não está fazendo uma dieta, mesmo para quem não precisa emagrecer, não importa, todo mundo. O prêmio Nobel foi ganho no ano de 2018, se não me engano, né, com o jejum intermitente. E ele fala no jejum intermitente da limpeza do organismo, como é importante a gente limpar o organismo. Nós também fazemos um jejum, só que a gente faz um jejum diferente, a gente faz um jejum realmente de 24 horas, uma vez por mês, pelo menos, para vários motivos, inclusive para fazer também uma limpeza no organismo, deixar o nosso organismo mais limpinho, tá bom? Então, essa limpeza ela vai ajudar no nosso humor, na nossa memória. Quando o nosso sangue está contaminado com esses tóxicos e isso vai para o nosso cérebro, dá encefalopatia também. O que é isso? É quando os neurônios ficam muito intoxicados a ponto de não funcionar direito, né? Então, memória fica deficiente, a cognição, quando você faz aquelas pontes, né, para aquele raciocínio que você vai usar diversas informações no seu cérebro, isso fica muito comprometido, né? Então tem que tomar cuidado. Então, outra coisa que a gente tem que estar olhando, então, quando você vai fazer um detox, é o seu intestino também. Então, a gente está pensando no sangue, a gente está pensando nos radicais livres,
Mas a gente não pode abandonar. Então, lembra que a gente faz esse detox, mas a gente tem que manter também o nosso intestino limpinho, nosso intestino só com as coisas que são boas. Por quê? Porque o nosso intestino, depois do cérebro, é o lugar onde mais temos neurônios e é onde a gente vai produzir a serotonina, certo? Sim. Então, a gente pode ficar com problemas de humor, de memória, disposição, mole, a gente pode ter problema de foco e de ter prazer nas coisas do dia a dia quando a gente está tudo intoxicado, cheio de radicais livres, com tudo andando de forma ruim, tá bom? E a gente vê muitas pessoas, por exemplo, que entram em regime e falam, depois do regime eu fiquei assim, mole, mole. Imagina a quantidade de toxinas dentro desse organismo, então. Então, a gente vai estar falando sobre os óleos essenciais para esse detox. Eu coloquei aqui, nós colocamos aqui, nossa, escrevi pink aqui com M, com N. Coloquei aí vários óleos antioxidantes. Então, se você, por exemplo, está usando a copaíba, ai, nossa, eu nem sabia que copaíba é um antioxidante. Nossa, eu estou usando o Yarrow, eu nem sabia que é um antioxidante. Eu coloquei aqui alguns óleos só para ter uma ideia de como os óleos são ricos em propriedades que nós nem sabíamos, tá bom? Nós vamos nos ater a alguns óleos, não a todos, tá bom? Por quê? Todos aqueles óleos que eu coloquei são antioxidantes, mas não tem a mesma quantidade de propriedades de antioxidante, correto? Uhum, sim. Então, por isso que o Zendocrin é um óleo excelente, porque eles pegaram a quantidade X de cada um e conseguiram chegar numa fórmula que ela é muito boa para esse detox. Agora, um outro óleo excelente para começar o nosso detox é o lemon, o gengibre também, tá bom? São excelentes para a gente estar usando no nosso dia a dia. Então vamos agora falar sobre o famoso Zendocrin que chegou só esse ano aqui para nós, tá bom? Então nós já falamos o que eles têm e agora então vamos falar um pouquinho de cada um, tá bom? Tá certo. Bom, então o juniper, né, é a sementinha do pinheiro, né, o junípero, né, que é um pinheiro, né, das regiões mais orientais, né, parece um cedro, né, aquelas folhinhas bem miúdas, e a semente, né, são aquelas bolinhas, parecem uns coquinhos, né, escuros, e eles são usados, inclusive, na culinária, né? A região oriental, eles usam muito o pó do berry, né? Do junípero, para cozinhar como tempero, né? O cilantro, que são as folhas do coentro, né? Porque tem dois óleos do coentro, né? Tem o coriandro, que é feito da semente do coentro, e o cilantro, que é da folha do coentro, tá certo? E o rosemary, que é o alecrim, que é um dos melhores óleos para tirar metal pesado do organismo, né? Alumínio, chumbo, mercúrio, né? Então, eles produzem esses três óleos uma desintoxicação, né, bem profunda e a saúde do fígado e rins. Então, ele limpa o fígado, tira toxinas da vesícula, também limpa os rins. O rim é um órgão filtrador, ele filtra o sangue e está constantemente tirando as toxinas, os resíduos, as impurezas do sangue que a gente vai fabricando, né? Conforme a célula vai fazendo o seu metabolismo, ela vai produzindo resíduos, esse resíduo vai para o sangue. E o sangue, então, leva para o rim, então, vai tirando do sangue essas toxinas e jogando fora através da urina, né? Então, imagina como o rim ele se intoxica, porque todas as toxinas do organismo passam por ele, né? Então, se ele pudesse ser limpo, né? Se a gente tem um filtro de água, de vez em quando a gente tem que ir lá e pegar a vela e limpar ela com açúcar, né? A gente esfrega com açúcar para tirar toda aquela sujeira que gruda na vela, né? Que é o filtro, né, da água. O rim também. A gente precisa, né, constantemente estar limpando esse filtro e o fígado também, porque todo o sangue que vem do intestino, então a gente come, né, quebra todo o alimento, né, e junto com o alimento vem as toxinas, né, vem corante, conservante, agrotóxico, metal tóxico, né, estabilizante, espessante.
E tudo isso, né, vai para os vasos sanguíneos que estão ali em volta do intestino. E aí esse sangue cheio de alimentos e toxinas vai para o fígado. O fígado também é uma esponja, né? Conforme o sangue vai passando pelo fígado, as células do fígado, então, vão tirando os nutrientes e as toxinas também. E essas toxinas também têm que ser eliminadas, mas é claro que um pouco sempre fica acumulado dentro da célula do fígado. Tanto que muitas vezes a pessoa chega a uma cirrose de tanta toxina que ficou acumulada dentro da célula do fígado, né? E aí, então, é importante a gente estar fazendo uma limpeza do fígado constantemente, né? A tangerina e o gerânio purifica contra substâncias nocivas, né? Então, agrotóxicos, metais tóxicos também, né? Às vezes poluição do ar, né? Gases de escapamento, chaminés de fábricas que lançam no ar também uma série de toxinas, né? Então, pessoal, olá, não dá para viver sem fazer um detox. Quem pode imaginar? É uma pena que a gente não pode ver o nosso rim, nosso fígado, que acho que todo mundo ia fazer tudo certinho, né? É. Tá bom. Então, aqui o rosemary, né, o alecrim. Então, ele, como eu disse, né, um dos melhores óleos para a gente conseguir eliminar metal tóxico do nosso organismo, porque toda vez que você se contamina com um metal tóxico, ele entra no seu organismo e ele se liga quimicamente a estruturas das células. Cada metal tóxico geralmente tem uma predileção para um determinado órgão, onde ele se acumula mais. Por exemplo, o alumínio, ele vai muito mais para o cérebro, né? O chumbo para o fígado, o mercúrio para o rim, né? E então, se você estiver usando sempre esse óleo, por exemplo, o chumbo ele está muito frequente nos gases de escapamento dos carros e ônibus e caminhões, né? Mercúrio nos agrotóxicos, nos defensivos, né? Alumínio na água, a água tratada tem alumínio, né? A estação de tratamento de água, quando a água vem do rio, ela vem com o barro junto. E se essa água for para o filtro lá da estação de tratamento, esse filtro vai ficar sujo logo. Então, o que eles fazem, né? A água chega numa piscina, eles jogam sulfato de alumínio ali, para agregar as partículas de barro, formar pelotas, e essas pelotas vão para o fundo. Aí a água ela vai para o filtro quase limpa, né? Só que o alumínio vem junto. Então, a água tratada, né, tem muito alumínio. Então, o ideal seria a gente não usar essa água para cozinhar e beber, né? Os filtros, normalmente, não tiram esse alumínio da água. Precisaria ser um filtro especial, específico para metais, né? Senão esse alumínio vem junto. E como eu disse, o alumínio vai entrando e não sai espontaneamente, a não ser que você use um quelante, né? Uma substância que entra, se liga ao alumínio, depois sai e leva junto o alumínio embora, né? E a gente sabe que o excesso de alumínio, ele faz um estrago também mental e emocional. A pessoa fica letárgica, ela fica com desânimo, com cansaço. Então, muitas vezes a pessoa fala, não sei o que eu tenho. Ela mal sabe que ela está intoxicada com alumínio. Quem toma muito leite de caixinha, o leite de caixinha tem alumínio. Quem Sim. cozinha em panela de alumínio, tem alumínio. Então, se você for ver, tem muita coisa que a gente usa com alumínio. As latinhas de refrigerante, de cerveja, que mais tem Condimento alumínio? que as pessoas compram, né? Que às vezes vem, Desodorante antitranspirante tem tem alumínio. alumínio. Então, se a gente não dá para eliminar tudo, então a gente tem que eliminar o alumínio. Então não dá para parar de usar tudo. A água que a gente usa não tem jeito. Então a gente tem que usar alguma coisa para poder, como ele diz, grudar no alumínio e aquele alumínio vai ser eliminado por onde? Geralmente ou pela bile ou pela urina, Então, né? por isso que a gente falou desde o começo, de quando em quando tem que fazer o seu detox, porque todo mundo precisa, tá bom? E
Os endócrinos, né, também ele ajuda, né, a limpar a vesícula biliar. Eu já tive paciente com pedra na vesícula que, com o uso de gerânio, de coentro e limão, conseguiu dissolver as células da vesícula, das pedras da vesícula e limpar a vesícula completamente, né? Mas ele é muito bom para icterícia. Icterícia é quando a pessoa fica toda amarela, né? O olho fica amarelo, as mãos ficam amarelas, a urina fica muito amarela, porque o fígado está baleado, Sobrecarregado. né? Está intoxicado. Então, aí tem algumas doenças que produzem a icterícia, como as hepatites, por exemplo. Existe hepatite química, né, que a pessoa se intoxicou com alguns medicamentos, né, e o fígado ficou prejudicado demais, e aí dá a icterícia, né? Ele é muito bom para colite, né? Então, aquela pessoa que tem a síndrome do cólon irritável, por exemplo, né? Que passou por um estresse, dá dor de barriga e vontade de ir no banheiro e solta o intestino, né? Também é muito bom para recuperar da ressaca, né? Aquela dor de cabeça, porque está tudo intoxicado, né? Os neurônios estão intoxicados. Então, ele vai eliminar o tóxico do cérebro mais rápido. Isso. Então, não podemos abandonar o fato de todo mundo precisar fazer um detox. Não podemos abandonar os nossos endócrinos nunca. A gente vai usar, para um pouco, de quando em quando a gente vai continuar, né? Isso, os endócrinos também é muito usado na infecção urinária, né? Porque todos esses óleos que ele contém são anti-inflamatórios, bactericidas, fungicidas, viricidas, altamente potentes. Então, se você usar uma gotinha de hora em hora, você pode eliminar uma infecção de urina. Excelente. Desequilíbrio endócrino e hormonal, né? Então, por exemplo, o rosemary, o gerânio, né? O próprio juniper, né? Eles ajudam muito as nossas glândulas a funcionarem melhor, produzirem hormônios em maior quantidade, numa quantidade ideal, né? Então, eles podem ajudar muito na perda de peso, por exemplo, porque vai ajudar a sua tireoide a funcionar melhor, sua suprarrenal, né? A sua hipófise para produzir hormônio de crescimento, testosterona, que ajuda a emagrecer, né? Fadiga adrenal e exaustão, síndrome da fadiga crônica, né? Aquela pessoa que está sempre cansada, né? Então, o que acontece? Geralmente, essas pessoas que têm fadiga crônica estão num estresse crônico, né? O que acontece quando você está com estresse? A sua suprarrenal começa a produzir muito hormônio, muita adrenalina e muito cortisol, né? Em doses muito acima do normal. Só que depois de um tempo, o que acontece? Essa glândula começa a ficar cansada, estressada e com dificuldade de fabricar o cortisol. E aí ela começa a produzir cortisol em doses muito baixas, muito abaixo da média necessária, né? Então, por exemplo, se a média, né, é, por exemplo, 0,14, ele começa a produzir 0,04. Né? Aí isso produz a fadiga. Então, se você recupera a suprarrenal, ela volta a produzir o cortisol em doses ideais e a fadiga melhora praticamente 100%. Percebe por que que a gente colocou o adaptive e aí, como segunda parte, a gente está falando dos endócrinos? Porque para você falar do estresse, o estresse produz, então, essa fadiga, muitas vezes. Então, você precisa de uma ajuda extra. Então, vamos limpar nosso organismo e aí, então, vamos cuidar do nosso estresse também. Tá E o bom? gerânio e o alecrim são excelentes para a fadiga adrenal, Então, né? perfeito, perfeito. A gente vai estar cuidando do organismo como um todo, né? Bom, os endócrinos também é muito usado na parte de aborto, né? Na recuperação pós-aborto.
ou às vezes até para prevenir um aborto, aquela mulher que já teve um antecedente de aborto, né, espontâneo, às vezes por uma falta de hormônio, falta progesterona, né? Então, o gerânio ele pode ser um preventivo. Então, os endócrinos, né, ele vai ajudar, porque ele não tem só o gerânio, ele tem todos os outros que ajudam em todas as outras glândulas, né? Os endócrinos também é usado na acidose, né? A acidose é quando o teor de ácido no nosso sangue fica muito alto, e isso causa uma série de doenças. E, às vezes, né, a pessoa pode até ficar, né, internada por causa dessa acidose, né? É muito comum no diabetes uma acidose, né? E os endócrinos podem ajudar a manter o pH do nosso sangue sempre alcalino, que é o ideal, para não ter problemas, né? Muito bom para anemia, né, porque ele ajuda a produzir o glóbulo vermelho, né? O glóbulo vermelho, ele tem uma parte central que é a porfirina, né? E no meio da porfirina tem uma molécula de ferro que forma a globina, né? E depois tem as proteínas que estão em volta, né? E os óleos essenciais dos endócrinos ajudam as nossas medulas a fabricarem mais sangue, né? Porque ele estimula as enzimas que produzem a porfirina e a hemoglobina. Anemia falciforme, né? O que é anemia falciforme? É um problema genético, né? Onde uma porcentagem dos glóbulos da pessoa tem um formato diferente. Normalmente, o glóbulo vermelho, né, é como se fosse um disco com uma leve depressão no centro, né? No caso da anemia falciforme, o glóbulo ele tem uma forma de foice, né, uma meia-lua. Quando esse glóbulo ele passa pelo baço, o baço reconhece esse glóbulo como se fosse um glóbulo velho, né, estragado, e ele destrói. Por isso que dá anemia, porque aí o número de glóbulos vermelhos baixa no organismo, né? Porque destruiu aqueles glóbulos defeituosos, né? E os endócrinos, ele ajuda a nossa medula a produzir menos glóbulos mal formados, como na anemia falciforme, né? Também pode ser usado no câncer do fígado, porque esses óleos eles ajudam a eliminar as toxinas, os radicais livres que oxidam o DNA, o gene da célula e promove células alteradas. Também eles ajudam a recuperar aquele gene que foi oxidado, a voltar ao normal para não produzir a célula anômala, né? E também os óleos essenciais, eles conseguem estimular um gene dentro da célula cancerosa que produz uma coisa que chama apoptose. A apoptose é uma autodestruição da célula, né? A célula se implode, né? Então, ele pode ajudar a combater essas células cancerosas e também esses óleos, eles ajudam os nossos glóbulos brancos a reconhecerem essas células alteradas e ajudam a fixar o glóbulo branco na célula alterada para matar a célula cancerosa, né? Também ele pode ajudar na cirrose, se estiver num estágio inicial, né? Para que não avance e chegue a um caso de insuficiência total do fígado, né? Que leva a óbito. Então, ele ajuda a recuperar essas células e parar o sistema, parar o mecanismo de fibrose no fígado, que é a cirrose, né? Então, estaciona, né? E às vezes até recupera um pouco das células que foram prejudicadas, né? Cisto no ovário, né?
Então, o cisto no ovário ele se forma geralmente por uma alteração hormonal. Então, o endócrino, como ele ajuda a harmonizar os hormônios dentro do organismo, então vai parar de produzir cisto e aquele cisto que está lá já formado, ele vai regredir e desaparecer. Ótimo. Então, dependência de drogas também, né, pode ser muito usado, né? Então, primeiro, que ele vai eliminar as toxinas do organismo da pessoa que usa a droga. A droga tem muitas impurezas que intoxicam, né? E também o endócrino, ele ajuda a diminuir o desejo pela droga, diminui aquela síndrome de abstinência, onde a pessoa sente aquele desespero para usar a droga, né? Ele vai baixar muito esse limiar. Desequilíbrios químicos, principalmente no cérebro, né? Como eu disse, né? Alumínio vai muito para o cérebro e alumínio tem muito no nosso dia a dia, né? Como a gente falou, né? Na água tratada, na panela, nas assadeiras, no papel alumínio, nas embalagens longa-vida, nas latinhas de refrigerante, cerveja, nos desodorantes, né? No refluxo, né? Então, o endócrino, né, ele ajuda as glândulas do estômago, do esôfago a funcionarem direitinho para que o peristaltismo, né, seja correto, né, e também para que a válvula que fica entre o esôfago e o estômago, essa válvula ela fique consistente, porque quando essa válvula ela fica relaxada, ela abre. E aí o suco que está dentro do estômago, cheio de ácido, sobe para o esôfago. E aí esse ácido é um pH muito baixo, em torno de 2, né? 7 seria o neutro, né? Então 2 é muito ácido, né? É quase o máximo, que é 1. Né? Queima todo o esôfago e dá aquela azia, aquela queimação no esôfago. Né? Doenças do fígado, hepáticas, né? Hepatite, pode ser uma hepatite química, pode ser uma hepatite por metal tóxico, como chumbo, por exemplo. Pode ser uma hepatite até viral, porque eles são viricidas e também tiram as toxinas que o vírus fabrica. Né? Esclerose múltipla. Esclerose múltipla, né, é uma doença do cérebro, né, onde os neurônios, né, eles estão, né, um pouquinho distante um do outro. E para preencher esse espaço entre os neurônios, existem células que chamam células da glia, né, que são células de sustentação que também produzem algumas substâncias importantes. Na esclerose múltipla, a pessoa começa a perder essas células de sustentação. E a falta dessas células começa, então, a prejudicar os neurônios, né? Então, os neurônios também começam a atrofiar e morrer, e a pessoa começa, então, a ter paralisias, né? Que é progressivo, né? Pode ir paralisando primeiro a mão, depois o braço, depois a perna, e quando chega no diafragma, aí leva a óbito porque não respira mais. Né? E o endócrino ele pode ajudar, porque muitas vezes essa esclerose múltipla pode ser decorrente de toxinas que estão lá no fígado, danificando as células e matando as células do cérebro. Né? E o endócrino pode prevenir isso, eliminar os radicais livres, os metais tóxicos, as substâncias tóxicas, para não chegar na esclerose múltipla ou estacionar e às vezes até regredir um pouco a esclerose múltipla. Isso já aconteceu, tem vários trabalhos científicos mostrando isso. Né? Estenose da artéria renal. Né? Então, da artéria aorta saem duas artérias que vão para os dois rins. Né? E algumas pessoas, às vezes, têm uma estenose. O que seria estenose? É quando a artéria ela dá uma fechada.
e a luz, né, o diâmetro fica bem reduzido. O que acontece? A oxigenação do rim vai ficar prejudicada e as células do rim podem começar a morrer por falta de oxigênio e a pessoa perder os rins, né? Dar uma insuficiência renal e precisar de hemodiálise. Então, o endócrino ele pode ajudar essa artéria a abrir novamente, né? A relaxar a musculatura dessa artéria e melhorar a oxigenação do rim e salvar esse órgão, né? O fluxo de urina fraco, né? Então, por exemplo, tem pessoas que às vezes, né, podem estar com uma dificuldade na próstata, às vezes a próstata não está funcionando direito, ou os músculos do períneo, né, que ficam ali na saída da bexiga, e o fluxo fica muito fraco, né? Então a pessoa tem dificuldade de eliminar essa urina, né? Demora para sair toda a urina, às vezes demora para a pessoa iniciar a micção, porque como não tem muita pressão, então às vezes a pessoa fica ali um tempão, né, até a urina começar a sair. Então, o endócrino também pode limpar, né, esses órgãos e ajudar a ter um fluxo melhor. A hemocromatose, né? Hemocromatose é um depósito de ferro nos tecidos, né? Por algum motivo, a pessoa absorve muito ferro da alimentação e ele deposita no fígado e pode levar até uma cirrose do fígado, né? A hipersonia é aquela pessoa que sente muito sono, que dorme 12, 13, 14 horas por noite, sente sono durante o dia. Infecção na vesícula, às vezes a bactéria sai do intestino e consegue chegar até a vesícula e produzir uma infecção, uma colecistite, né? Infecção pulmonar, pneumonia, mesotelioma, que é um câncer que ocorre na pleura. A pleura é uma membrana que reveste o pulmão, né? E uma grande causa, né, disso daí é o amianto, pessoas que trabalham com amianto. Perimenopausa, climatério, então calores, insônia, irritabilidade, falta de libido, porque o endócrino vai melhorar esses hormônios dessas glândulas, né? A porfiria, né? A porfiria é uma doença, né, que ocorre naquele sistema que eu estava falando para vocês, né, da porfirina, né? Então, a pessoa não consegue fabricar direito a porfirina, né? E aí a porfiria ela vai causar ansiedade, convulsão, confusão mental. Olha, pessoal, vocês estão vendo quantas coisas podem acontecer quando o nosso organismo está todo intoxicado. Então, os endócrinos é para ajudar em tudo isso. Olha quanta coisa pode acontecer com esse corpo que a gente não percebe, só quando já estiver bem doente. Sim. A psoríase, né, que acho que todo mundo conhece, né, que tem um componente emocional, estresse, por exemplo. O estresse produz as toxinas e nós vamos manifestar na pele. Puberdade precoce, aquela criança com 8, 7, 8 anos e já começa a menina a ter seio, pelos pubianos, né? O menino começa já a ter um pênis maior do que o normal para uma criança, né? A síndrome de Schmidt, né, que é uma doença autoimune que ataca a tireoide e os rins. A síndrome de Steven Johnson, que é uma alergia na pele muito intensa, que forma bolhas na pele, e essas bolhas rompem e formam feridas, né? E até necrose da pele, né? A gente pode usar para soluço, tem bebês que têm muito soluço, né? E aí regurgita, vomita, né? Não consegue engordar, ganhar peso. Então a gente pode usar os endócrinos aí, passar na barriguinha, passar aqui no esôfago, na gargantinha, né? E problemas de tireoide, por exemplo, a doença de Hashimoto é um hipotireoidismo autoimune, são autoanticorpos que atacam a glândula e ela começa então a ser destruída e não produz mais quase hormônio tireoidiano, tá bom?
Toxemia gestacional, né? É quando a pessoa, né, ela tem uma pressão muito alta, né, que chama pré-eclâmpsia e pode chegar à eclâmpsia. A eclâmpsia é quando a pessoa já tem convulsão, já tem um problema renal, porque a pressão alta já danificou o rim, né? Então a gente pode tratar a pré-eclâmpsia, essa toxemia gravídica, né? A gente pode combater o vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose. A mononucleose é a doença do beijo, né? É um vírus que transmite pelo beijo por carne mal passada, contaminada pelo vírus, né? E dá aquele monte de gânglio, né, no pescoço, embaixo aqui da língua, aqui perto do ombro, né? Vitiligo, né, que é muito frequente, a gente conhece. Acabou. É isso. É muita coisa, é bastantão. Por que que a gente queria passar tudo isso? Porque muitas vezes a gente não tem muita noção, né, do que pode ocasionar no nosso corpo esse monte de toxinas, esse monte de coisa que a gente vai deixando lá e vai acumulando. E lógico que para os mais jovens isso pode não ter um prejuízo tão grande, mas para as pessoas que estão mais experientes, está mais acumulado. Quer dizer, quem nunca fez um bom detox está com as coisas acumuladas aí, ó, há um tempão. E aí muitas coisas as pessoas falam assim, depois que eu entrei na menopausa, eu vi esse problema, esse problema, esse problema. Às vezes nem é menopausa. Depois que eu peguei certa idade, comecei a perceber que a minha memória, o meu foco está ruim. Pode não ser da idade, tá bom? Porque se você tem uma boa alimentação, se você se cuida, não necessariamente precisa ser da idade. Então, cuidar de tudo isso é bem importante. Por isso a gente falou então de duas coisas: do estresse e do endócrino para todo mundo. Estresse e endócrino, tá bom? Então vamos usar e abusar, fazer com o nosso corpo, deixar o nosso corpo todo brilhando, sem radicais livres nenhum, sem ferrugem nenhum. E eu aposto que cada um aqui vai começar o ano muito melhor, mais animado, mais feliz, né? Todo mundo vai comer aí um monte de coisa no final do ano. Começa o seu detox. Já faz o seu pedido aí do seu detox, tá bom? E lógico, eu gosto sempre de falar para todo mundo, pessoal, tenha o seu protocolo diário. Algumas coisas são importantes no nosso protocolo diário. Se você não usa o frankincense, a copaíba, um óleo cítrico, e vocês mulheres, se vocês não usam um óleo para modular os hormônios, faz o teste. Monta um protocolozinho para vocês diário e vocês vão ver a diferença do dia a dia. É gritante a diferença. Depois de algumas semanas você começa a perceber que algumas coisas estão mais fáceis, estão reconectando, as dores do corpo estão diminuindo, a mente está ficando melhor, você está ficando mais paciente. Você fala, nossa, que coisa, tá bom? Não culpem a idade, não culpem o corona, não culpem a quarentena, tá bom? Culpem sim, se você está comendo demais, se você não está se cuidando, e aí então começa a trabalhar para ter todo esse cuidado com o corpo, tá bom? E com a mente. Bom, encerramos aqui essa parte e agora nós vamos então responder as perguntas, tá bom?